Programa Multimídia na telinha da sua TV Verde Vale, a primeira TV do Cariri. É com grande alegria que hoje nós estamos falando novamente aqui, direto da Livraria Nobel no Cariri Shopping. Estamos de volta com os nossos quadros de literatura. Isso mesmo, todas as semanas eu estarei aqui ao lado do professor Marcos Leonel, nosso grande companheiro de todas as semanas, dando dicas maravilhosas para você. Então fique ligadinho e também no nosso site www.programamultimídia.com.br você encontra todos os livros comentados pelo professor Marcos. Boa noite, é um prazer tê-lo no Multimídia. Professor, tudo bem? Tudo bem, o prazer é todo meu, né? Mais uma vez aqui juntos nessa jornada de descobertas, né? E de conhecimento. Maravilha, professor. E essas férias aí foram boas? De muita leitura, muita diversão, muita música, muito cinema, foi muito bom. Maravilha, e agora a gente está de volta para dizer aí, falar um pouco das novidades desse mundo maravilhoso, não é, professor? Que a cada dia nos pega de surpresa. O coincidente com o crescente mercado, né, editorial brasileiro, que muita gente havia vaticinado de que o livro morreria, né, com a expansão do acesso à internet e que as páginas virtuais, né, traziam essa notícia ruim, mas nada disso aconteceu, o mercado cresceu e são muitos títulos colocados à disposição. Isso é muito bom, né, professor? Eu acho que essa diversificação de temas, diversificação de autores, quanto mais melhor. E a indústria tá muito mais capaz hoje em dia. As gráficas estão muito modernas, professor. E também assim, os livreiros, eles estão escolhendo temas que antes nós não tínhamos. Nós temos hoje numa livraria, você tem a capacidade de oferta que ultrapassa a expectativa. Você tem livros sobre vinho, sobre equitação, sobre temas policiais, sobre culinária, diversão, esportes, todos os segmentos, né, hoje são abarcados, né, por essa concepção de mercado e que nós necessitávamos disso. Na Europa isso já era uma constante e que no Brasil agora nós temos essa vertente e que ganha todo mundo com isso. Autores, né, nem sempre vai ficar aquela mesmice do autor ser um romancista, do autor ser um documentarista ou então um ensaio teórico, cientificista, né? Hoje você tem espaço para publicar de tudo e sobre tudo. E de maneiras muito diferentes também, né? A gente está vendo esses dias até um livro trancado aqui, né, professor? Com muita engenhosidade, assim, um livro que chamou muita atenção exatamente para aquelas crianças, né, que estão naquela fase de despertada da leitura. Esses livros são fundamentais, né, porque eles vão atraindo, né, a criança a partir daquela materialidade, né, até ela chegar numa abstração, né, até ela sai do campo da materialidade, aí mergulha na leitura e vai para a abstração, que é onde se forma realmente o caráter, né, a personalidade. Fundamental. Professor, e o brasileiro nem sempre teve uma boa fama em termos de leitor, de consumidor de uma boa literatura. E o cearense, como o senhor analisa, professor? E esse quadro muda ou não? Olha, o Ceará, infelizmente, ainda está num patamar muito abaixo da crítica no que diz respeito à leitura. É uma elite que lê, mas veja bem, não é uma elite econômica, não é uma elite social de status, é uma leitura de preferência, não é uma elite de preferência de leitura e infelizmente nós temos assim um segmento de leitores que é restrito, mas que não impede o crescimento, não é, do mercado no Ceará, que a cada ano, né, nós temos aí um significativo, não é, progresso desse tipo de comércio. Mas, em geral, o cearense ele lê muito pouco e segue os passos do brasileiro como um todo. Para você ter uma ideia, na América do Sul, o Brasil fica, em termos de leitura, atrás de países como Equador, como Bolívia, né? Existem alguns fatores, né, que implicam digamos assim, nessa lentidão de evolução, não é? Muito se deve ao processo educacional que ainda está bem atrasado com relação às novas tecnologias e às novas perspectivas. Ainda é muito comum
aquele arcabouço acadêmico, né, se prender àqueles livros clássicos, né, que de certa forma para uma juventude não é a forma ideal de você começar a despertar a leitura, né, porque é uma leitura arcaica, uma leitura pesada, uma leitura assim que tem uma temática que não atrai o jovem de forma nenhuma, e muitos educadores também têm parte nisso, né, de certa forma prescreverem esses livros como se eles fossem os antídotos, né, para uma possível decadência, e que na realidade não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? É isso aí, mas nós estamos aqui para mostrar novidades e para tentar mudar essa situação, dando dicas muito legais diretamente da Nobel, que você sabe que agora também está no Crato, né, professor? Isso é bom demais, mas nós também estamos inovando aqui no nosso quadro, e o professor Marcos, e já havíamos feito essa chamada, de que nós mostraríamos hoje um livro que também falaria sobre uma outra arte, que no caso é o cinema. E o professor Marcos escolheu muito bem, aliás, Tim Burton, O Estranho Mundo de Tim Burton, né, professor? Esse é um dos grandes diretores, né, do cinema. Esse livro foi escrito por Paul A. Wood, né, que não é uma biografia, é um livro que comenta a obra e comenta a carreira, e logicamente tem aspectos da biografia, mas é um livro que tem como objetivo principal despertar o telespectador, né, aquele aficionado por artes em geral, porque Tim Burton é um diretor múltiplo, né? Ele tem múltiplas facetas. Começou como desenhista, o senhor estava dizendo? Começou como desenhista, inserido naquele universo de Walt Disney, mas já quebrando com os paradigmas, né, daquele mundo articulado para a classe, né, média e alta americana. E ele já vem quebrando esses paradigmas, né? Seus primeiros documentários eles são bem perturbadores, e que estão... Tim Burton ele representa essa nova tendência de animadores e de pessoas que estão integrando o grande cinemão, né? E ele se tornou um grande diretor exatamente pelas suas habilidades múltiplas, né? Pelas suas competências, em que ele tem uma abrangência muito vasta, embora a sua temática sempre se volte para as relações pessoais e para aqueles valores que são construídos ao longo do desenvolver da história. Claro que ele, como um diretor americano, esses valores sempre estão inseridos naquela sociedade, mas que servem, né, de forma universal para todas as sociedades. Muito bom, e no caso vamos citar alguns trabalhos deles, né, professor? E aqui é o que a gente vê também alguns desenhos, não é? Nós temos aqui alguns que lembram, aqui você vê Batman, o Retorno, fotografia, não é? Foi uma grande obra, sucesso. Aí vamos passar para o próximo aqui, que é legal até a gente folhear. O Estranho Mundo de Jack, que é um outro, aqui já é uma animação, O Estranho Mundo de Jack. Depois aqui nós vamos para o próximo, Ed Wood, também um grande trabalho dele. Aqui, Marte Ataca. Depois aqui nós temos A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, que é maravilhoso, né? Uma obra-prima. O Tim Burton ele é dono de algumas obras que são instigantes e que trazem assim um universo assim cheio de digamos assim, de desconstruções, né, de enfoques diferentes, né? O Tim Burton segue ali na linha de diretores como Paul Verhoeven, Roger Corman, né, que tem assim um apreço total pelo inusitado, né, por aquilo que transgride a realidade, aquilo que quebra com a linearidade, né? Então ele tem assim uma ligação muito grande com Lacan, com Reich, né, com uma certa visão assim dos arquétipos, né, do Jung. Então ele mexe muito com o maravilhoso, com o mágico, com o fantástico, e ele pega a sociedade exatamente por aquilo que ela diz não acreditar, mas que ela se desconcerta quando se vê acreditando, né? Por isso que é um mundo que é bizarro, né? Porque ele vai mexendo com valores que a sociedade na realidade não valoriza, mas que esses valores nunca saíram, né, de perto dessa sociedade.
E esse é que é o grande lance do Tim Burton, né? Ele tem uma visão muito, assim, digamos, cínica, não é? Daquela prepotência social, né? Ele é corrosivo nesse sentido. Os seus livros, os seus filmes, eles sempre criticam, assim, de forma corrosiva essa prepotência, né, das sociedades, essa, digamos assim, essa condição do status quo, né, do mercado das trocas simbólicas, de que eu sou aquilo que eu tenho, né, e não necessariamente eu sou aquilo que de fato eu sou, né? Então todos os filmes de Tim Burton, todos, sem exceção nenhuma, são extremamente cínicos, extremamente irônicos, satíricos. Em muitos casos, como Marte Ataca, ele é anárquico, né? Professor, então vamos escolher aqui um filme para a gente ver um pouquinho mais de detalhe. A nossa edição aí já preparou, então o senhor pode escolher. A gente já estava vendo algumas imagens desses filmes na realidade, mas vamos pôr um trechinho aí, umas falazinhas de qual filme. Olha, A Noiva Cadáver, esse eu acho particularmente é uma animação, não é? Eu acho particularmente um filme que ele vai fundo nas feridas sociais, né? A história, eu vou contar rapidinho, não vou contar tudo, que é para você ir atrás, né? E assistir e compreender o que é que eu estou dizendo, né? Consequentemente ir atrás de outras obras, não é, dele. É um rapaz que vem para um casamento, tem uma família extremamente tradicional e querem fazer um casamento lá arrumado, né? E ele não está preparado para isso, ele não quer, não aceita e não sabe nem necessariamente porque é que não aceita e tal, até que ele se depara com uma situação inusitada em que ele vai ao ínfero, né? Ele vai para o mundo dos mortos, né? E lá ele é arrebatado, né, por essa noiva e ele fica verdadeiramente apaixonado, e ela vem para a Terra, né? E tem todo um ritual lá para que ela venha para a Terra, tem toda uma condição. E na realidade é quando ele começa a se descobrir como pessoa e também a noiva cadáver, né, começa a compreender por que ela morreu, qual é o significativo disso tudo. Só que alinhavando tudo isso estão os valores, né, que a sociedade imprime, né? Quando você termina de assistir ao desenho, você tem a sensação que você vai encontrar a sua noiva cadáver. Ok, então vamos ver aí A Noiva Cadáver para você aqui na telinha da sua TV Verde Vale, no seu programa multimídia. I will light your way in darkness. With this ring, I ask you to be mine. É isso aí, o mundo mágico de Tim Burton, hoje no comentário do professor Marcos Leonel, diretamente da Livraria Nobel. Professor, o senhor disse que ele começou aí desenhando com Walt Disney e depois transformou também num grande diretor, se aprofundou no trabalho, não foi muito acreditado, mas hoje em dia é uma referência. Ele é uma referência, é um diretor que é cult, embora ele tenha dirigido filmes de grande sucesso, né, de bilheteria, como Batman o Retorno, Eduardo Mão de Tesouras e vários outros, né, que foram bem significativos, como Alice no País das Maravilhas e tal. Mas ele é, acima de tudo, um diretor cult no bom sentido da palavra, não naquele sentido pejorativo aí, né, que as pessoas têm como um conhecimento exclusivista e que acaba determinando um padrão de uma determinada tribo. Não é isso. O cult que eu digo aqui é porque ele está à margem do cinemão. Por mais que ele faça o cinema hollywoodiano, né,
né, que seja atrelado ao grande marketing, à industrialização, o processo de capitalismo, né, exagerado, aquela globalização perversa, ele tem janelas, ele tem arestas em suas obras que o tornam um diretor extremamente significativo. Hoje nós temos, né, o culto aos diretores de cinema. Hoje eles são considerados, né, artistas, são considerados formadores de opinião, são considerados aqueles que interpretam a nossa realidade, aqueles que reconhecem os nossos caminhos, aqueles que podem apontar nossas falhas, né? Antes, a indústria, né, cinematográfica americana, o diretor ele era um serviçal. Muitas vezes eles nem assinavam os filmes, né, que eles dirigiam. Muitas vezes era o produtor, o cara mais importante, aquele que bancava toda a obra, né? E isso se tornou uma corrente até a chegada de autores como Coppola, como George Lucas. Professor, então, para encerrar esse nosso quadro dessa quinta-feira tem mais, e quinta-feira que vem nós estaremos falando de outros livros, não necessariamente nessa linha. Esse foi para abrir, mas sempre a gente vai estar com livros, literatura e chamando outros tipos de arte também, outros tipos de expressão. Então, Tim Burton, você encontra aqui na Livraria Nobel, né, O Estranho Mundo de Tim Burton, e é a grande pedida da noite. E, professor, vamos encerrar com mais um filme, com mais uma super obra de Tim Burton aí. Olha, o Tim Burton, eu posso escolher aqui vários, né, porque será sempre uma boa escolha. Mas eu vou ficar com esse... A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Olha, ele pega aqui um aspecto de um mundo em transição, né, em que ele está saindo daquele mundo mágico, né, medieval, daquela influência, não é, medievalesca de crendices, né, de magias, né, de sobrenaturalismo, e está começando a vivenciar o cientificismo, né, que veio junto com o iluminismo. Então o Johnny Depp, né, que é o ator preferido do Tim Burton, faz o papel de um cara que vai desvendar uma série de crimes, né, de assassinatos que está acontecendo num povoado e que são inexplicáveis, né, e que tem uma lenda que tem um fantasma lá, uma entidade do mal praticando esses crimes. E ele vai lá com todo o aparato tecnológico da época, né, para explicar cientificamente que aqueles crimes não passam de distúrbios sociais e que tem aquelas patologias, né, aqueles primeiros serial killers. E quando ele chega lá, a conversa é outra, completamente diferente. Aí as pessoas começam a brigar entre si, aí começam aqueles conflitos, aquelas tensões sociais. Olha, vale a pena você assistir esse filme, porque ele é fora de série. Maravilha, professor. A gente agradece demais a sua presença. Semana que vem nós estaremos de volta com outras dicas. Com certeza. E você então continua aí com Cavaleiro Sem Cabeça, Tim Burton, aqui nossa dica diretamente da Livraria Nobel. Esse livro você encontra por aqui e muitos outros, né? Fique ligado, programa Multimídia, quinta-feira tem mais. Valeu? Que tipos de instrumentos são estes? Alguns que eu mesmo desenhei. Muito bem, então, pode sair, jovem Mesbot. Muito obrigado por sua ajuda, Sr. Killian. E se não se importa, doutor, minha concentração é abalada quando sou observado. O que será que ele procura? Eu não sei como é que ele pode usar. Eu não faço ideia. Já acabei. Em nome de Deus, o que fez com ela? Estamos lidando com um louco. O que descobriu, condestável? A viúva Winship estava grávida.